espiritual. E quem não está na vida espiritual não está com Deus. Quem não está com Deus vai ficar eternamente sem Deus, o que representa o inferno. Porque viver sem Deus é inferno. Deus, o Criador, não ia criar você para não viver com Ele. Coleguinhas espirituais, para com isso. Nós vivemos uma grande guerra, batalha, nós temos que lutar pelos irmãos, temos que sofrer com os irmãos. E muitos ficam desconfortáveis quando você fala que esse tipo de comunhão é maligna. Comunhão onde as pessoas se assentam para tocar nos irmãos, para difamar o corpo de Cristo. Isso é lindo. Isso não é comunhão, isso é uma reunião diabólica. Olha o que Deus fala em Provérbios 9 sobre esse modelo de comunhão. Provérbios 6, sobre esse modelo de comunhão. É algo que Deus abomina. Então nós temos... Presta atenção, está escrito, ele está dizendo aonde? Deus abomina essas festinhas sociais onde ele não está presente. E as pessoas que estão com a visão só mundana não percebem. Daí o trabalho aqui da academia, o nosso trabalho do Luiz, de alertar, advertir, porque senão a Bíblia é um livro, ou muitos livros, de advertência. Advertência para sair desse mundo que jaz no maligno para entrar no reino da eternidade. Temos que entender que o diabo vem destruir, mas primeiro ele destrói a palavra. Vem destruindo a comunhão. A mesa do Senhor se torna uma liturgia morta, sem sentido. As pessoas comem, bebem, juízo para si, não se importam. As pessoas comem, não examinam a grandeza, a realidade, a profundidade daquilo que é o corpo de Cristo, daquilo que é a obra da cruz. Comem liturgia, comem símbolos, e não realidade espiritual. E nós queremos falar de despertamento. O que é despertamento para você? Alvoroço? Sensacionalismo? Igreja doutrinada com música? Isso jamais, irmãos, jamais foi um despertamento espiritual. Despertamento espiritual é o realçar da vida, do poder de Cristo por meio da palavra. É Cristo sendo revelado na palavra. É Cristo sendo transmitido na palavra. É Cristo sendo glorificado na palavra. É Cristo sendo revelado na palavra. É o poder da vida de Cristo. É a vara, é o cajado dos céus sobre a nossa vida, nos guardando, nos guiando, nos protegendo, nos alimentando, nos levando aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Quando você lê João 10, por muitas vezes, eu confesso para vocês que eu interpretei esse texto de forma subsidiária, de forma inferencial. Mas eu vejo que quando o Senhor Jesus diz que o inimigo, ali o inimigo ele fala ladrão, o ladrão veio matar, roubar, destruir. O ladrão veio matar, roubar e destruir. Entenda essa história do ladrão. Ali, irmãos, em João 10, o ladrão ali, o salteador, que começa lá no versículo 1 do capítulo 10, tem um paradoxo. Ele faz o paradoxo do pastor e do salteador, do ladrão. E esse ladrão aqui, irmãos, é o falso pastor, é o falso ministério pastoral, é aquele que não alimenta as... Está cheio, que mais tem, que é religião. Nós estamos condenando porque Cristo condena a religião. Ovelhas. É aquele que não cuida das ovelhas. É aquele que oferece uma mensagem superficial. Aquele que não cura as feridas. Aquele que não confronta o pecado. Aquele que, como diz no capítulo 34 de Ezequiel, ele quer comer a lã das ovelhas, a gordura dela. Mas ele não dá vida por ela. Esse que veio matar, roubar, destruir.
É desses que Paulo fala para Timóteo. Se nós queremos avivamento, então necessitamos de trombeteiros de Deus, homens que expressem o pastoreio de Cristo sobre a Assembleia. Nós, irmãos, vocês precisam orar para que o Senhor levante trombeteiros dessa Assembleia, neste lugar. Precisamos orar para que o Senhor restaure o lugar da sua palavra entre nós. Uma palavra que seja vida, não uma vida na reunião, mas a vida na minha vida, a vida no meu casamento, a vida na minha vida. Como vivo, como sou. O casamento sem a vida de Cristo é efêmero. Qualquer ser humano que não tenha vida em Cristo, pela Bíblia, é efêmero. Não está com Deus. O religioso pode estar nessa. O ímpio, certamente. O ateu, sim. Problema espiritual. Ou eu tenho uma vida em Cristo, eu não tenho nada. Ou onde ninguém me vê, mas a palavra de Deus está ali trabalhando. A palavra está ali produzindo vida, cura. É isso que nós precisamos nesse tempo. Como que nós vamos pensar num despertamento espiritual? Se hoje a igreja não tem mais fome da palavra, não tem mais sede da palavra, onde todo mundo está virando um intelectual teológico, onde as pessoas estão se alimentando de vídeos de internet. Imagine, irmãos, as pessoas estão se contentando com recortes de vídeo de internet, fica o dia todo vendo isso. Isso é tão desanimador, irmãos. É tão desanimador você participar de uma assembleia onde você vê que os irmãos não têm anelo do que está sendo ministrado. Por muitas vezes eu sentei com irmãos aqui, com irmãs aqui, e eu ouvi eles falar assim, porque eu vi um vídeo do pastor fulano de tal. Porque, olha, eu tenho um negócio com o irmão, sempre os irmãos virtuais. Aqueles que ministram aqui não tem valor nenhum para essa assembleia. Parece que é isso que dá a entender. Nós fazemos um trabalho inútil. Como que o senhor vai trazer um avivamento para uma comunidade que não ama o que Deus fala no meio dela? Como? Como nós vamos ter um andar do modo digno do Evangelho? Se o que é ensinado não é amado, não é recebido. Irmãos, eu digo para vocês, sabe quanto tempo que eu gasto da minha vida vendo vídeo de internet sobre mensagem? Eu não gasto um segundo. Porque se eu tiver que gastar um segundo para ver mensagem em internet, eu vou gastar todo esse segundo lendo a palavra de Deus. Eu ganho 1000 vezes mais. Estou dizendo para você não ouvir, não. Uma coisa boa, ouça. Dura é quando você começa a ficar seletivo. Quando você pensa que é isso aí que te alimenta, que te constrói como igreja. A igreja é construída como ela sempre foi construída, desde Atos dos Apóstolos, um ministério concedido por Deus a uma comunidade. Mas hoje o mundo mudou. E nós queremos que Deus mude, que tudo que Ele nos legou como herança espiritual, que veio durante todos os séculos até nós, sofra também essa mudança que ocorreu no século XXI. Eu me recuso a isso, irmãos. Eu me recuso a isso. Eu quero mostrar para os irmãos que esse é um caminho perigoso. Quando começou a pandemia nessa cidade, e todo mundo ficou em alvoroço, desesperado, eu me lembro de como nós vivemos aqui. Mesmo que muitos irmãos não quiseram cooperar, não quiseram servir, mas eu me lembro como essa igreja ficou. Nós não ficamos aí desesperados, atordoados. Eu me lembro muito bem do nosso tempo de comunhão, mesmo que virtual. Eu me lembro muito bem quando os irmãos ligavam, querendo servir, querendo ajudar, querendo cooperar. Eu me lembro de tudo isso. Eu louvei o Senhor, porque Ele havia nos conduzido até ali na sua palavra. De lá para cá, o mundo mudou. A forma de reunir mudou. Tem muito mais irmãos hoje
vendo pela internet do que reunindo presencial, porque isso hoje mudou.